Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos, muito obrigado. Nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho do amor de Deus e principalmente sobre o plano que Deus tem nas nossas vidas, né? Cada um de nós tem um plano designado para exercer a obra que Deus tem confiado, em particular para cada um. Às vezes você está aqui hoje e você está em dúvida de qual é o plano de Deus para a tua vida. E hoje eu quero falar para vocês daquilo que você não pode fazer, uma maneira que você não deve agir, para que esses planos que Deus tem por você na sua vida sejam atrasados. Eu quero usar a Bíblia, exemplos bíblicos para dizer para você que existem maneiras de Deus, ou melhor, de nós atrasarmos os planos de Deus sobre nós. Vocês estão olhando esse suco bonito, isso aqui é graças ao irmão Joaquim. Não é, irmão Joaquim? Esse aqui parece uma vitamina. Nós não merecemos, irmão. Mas isso é um cuidado que o irmão Joaquim tem com a gente. Não é pelo mérito. Nunca foi. Mas foi pela bondade do irmão em nos abençoar. Isso se chama generosidade. Entendeu? Ele faz isso para qualquer um, não faz só para mim. Todo mundo que prega, ele faz. Então, eu acredito que Deus tem usado esse simples gesto do nosso irmão para abençoar vidas e espalhar o amor e o carinho aí para quantos precisam. Então, nós temos uma maneira, todos nós temos um chamado, uma vocação a designar aqui na terra. Uns vão ter um chamado de mais proeminência, eles se destacarão mais, mas o seu serviço muitas vezes não será maior do que aquele que não tem tanta proeminência assim no seu chamado. Tem pessoas que Deus chamou aqui para simplesmente fazer aquilo que ninguém vê ele fazendo, mas que é extremamente importante o seu trabalho. E tem pessoas que Deus chamou e chamará para que possa pregar em todo o mundo, para que possa fazer grandes obras e grandes feitos em nome de Jesus. Mas o que desmerece um e dá mérito a outro? Nada, irmão. Aquele que olha o trabalho grande, olha também o trabalho pequeno. Aquele que enxerga as coisas no oculto, enxerga aquelas coisas que estão também em proeminência. Deus enxerga todas as coisas. O que importa para Ele é que nós façamos com diligência, façamos com amor e venhamos a designar com muita fé aquilo que Ele confiou em nós. Eu quero começar mostrando um exemplo. E para isso eu quero ler um texto que se encontra em Atos, no capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 30. Atos 7, 23 ao 30. Não sei se o Anderson vai querer ler, se ele não quiser a gente lê assim. Olha que interessante, preste atenção, que aqui é a pregação de Estevão. Estevão está narrando o acontecido, o fato histórico da libertação do povo. E com muita eloquência e ênfase, muito usado por Deus, Estevão vai fazer o que é um dos maiores sermões, ou o maior sermão, registrado no Novo Testamento. E após esse sermão, após essa pregação, Estevão é apedrejado e morto. Então é muito importante isso que será dito aqui. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós?
Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Esse fato, Estevão está narrando exatamente aquilo que se passou com Moisés, quando Moisés ele então decide aparecer como um homem já, para executar o plano que Deus tinha sobre a sua vida. O que nós vemos é Moisés, ele tomando uma atitude que lhe gerou uma consequência. Moisés, ele tentando libertar um dos seus irmãos hebreus, ele vai matar um egípcio que estava maltratando esse hebreu. E ele mata, esconde o corpo, mas no outro dia, quando ele vai sair para passear, para visitar os seus irmãos, ele vê um israelita brigando com outro israelita. Ele vai tentar acalmá-los, agora sem tomar uma atitude tão severa como a primeira. E ele vai ser afrontado. Ele vai ser escorraçado ali pelos israelitas, pelos hebreus. E Moisés, ao ser denunciado a Faraó, porque o texto de Êxodo vai nos dizer que Moisés, essa conversa, essa atitude de Moisés chegou aos ouvidos de Faraó. E Faraó tentou matá-lo. Por ele ter matado um egípcio, Faraó o perseguira para tentar matá-lo. E Moisés teve que fugir para Midian, aonde conheceu a sua esposa, o seu sogro, Jetro, e ali ficou 40 anos apacentando ovelhas, até que o Senhor, mais uma vez, decide se apresentar a ele. Mas olha que interessante, irmão. Nós vamos aqui agora, vamos romantizar um pouco, e vamos fazer algumas ligações para que a gente possa entender. Eu quero que vocês leiam também Gênesis, no capítulo 15, e no versículo 13. Gênesis 15 e 13. Aqui vai falar um fato que pode ser crucial para o nosso entendimento da atitude que Moisés tomou. Tu não me concedeste... 13. 15, 13. Não é 3, é isso aí. Então o Senhor falou a Abraão: sabe, com toda a certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui Deus chega para Abraão e faz a promessa, o reforço da promessa. Nós já vimos esse texto aqui várias vezes no decorrer das quintas-feiras. E aqui nós estamos vendo Deus delimitando o tempo e o que iria acontecer. Abraão, a tua descendência será peregrina em terra estranha. O teu povo, o fruto da tua semente, será escravizado por um povo. E essa escravidão, Deus vai dizer para Moisés, tem prazo de começar e terminar. São 400 anos que irá perdurar. Mas olha que interessante o que vai acontecer em Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 40. Êxodo 12 e 40. Olha lá. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente. Tá bom, é só o 40. Perceba, irmão, que há uma divergência aqui do período. Deus fala quantos anos? 400. Quanto tempo o povo fica no Egito? 430. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Não há consenso do porquê essa divergência de tempo pelos eruditos, pelos teólogos, pelos estudiosos da palavra de Deus. Acredita-se que há uma diferença do início da contagem. Alguns acreditam que a contagem aqui em Êxodo se refere à contagem do momento em que Isaac nasceu. Mas eu quero trazer hoje para a nossa mensagem.
Eu quero que, como não há consenso, eu quero trabalhar esse texto segundo essa ótica que nós estamos querendo apresentar. Vamos romantizar um pouquinho, vamos entender o que Deus talvez quer nos dizer através dessa palavra. Preste atenção, irmão. Moisés, ele toma uma atitude. Essa atitude tem uma consequência para ele. Quando ele mata o egípcio, ele tem que fugir do Egito e se esconder em Midian. Ele fica 40 anos escondido, até que o faraó morre e ele pode retornar ao Egito. São 40 anos. São 40 anos, irmãos, pastoreando ovelhas. São 40 anos servindo a um homem, seu sogro Jetro. Mas Moisés nunca foi chamado para servir homem. Moisés foi chamado desde o ventre da sua mãe para liderar um povo. Moisés foi chamado para ser líder. Moisés não foi chamado para ser pastor de ovelhas, para ser um serviçal de alguém. Entenda isso. Agora Moisés, ele toma uma atitude. Estevão vai narrar muito bem o fato, porque ele coloca a intenção de Moisés na sua pregação. Ele fala assim: Moisés, ele pensava que o povo iria segui-lo a partir do momento que ele começasse a tomar as atitudes. Moisés achou que se ele entrasse na briga dos hebreus, dos seus irmãos, o povo automaticamente iria começar a obedecê-lo e ele iria exercer o seu ministério, o seu chamado. Só que o problema é que ele se equivocou. Ele matou o egípcio e em vez de liderar, o povo se voltou contra ele. E Estevão vai dizer uma coisa interessante, ele vai usar uma expressão aqui, ele vai falar que o hebreu o empurra e fala para ele: quem te constituiu juiz sobre nós? E Moisés então tem que fugir por causa da sua atitude. Ele foge, fica quantos anos? 40 anos. Agora, irmão, preste atenção. Deus sempre teve planos na vida de Moisés. E todos nós sabemos, porque a sua vida é um milagre. Ele nasce numa época onde todos os homens hebreus, todos os filhos hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos, tinham a sua cabeça a prêmio. Moisés era para ter morrido, mas Deus protegeu ele desde a sua infância. Deus o livrou da morte, porque Deus tem um propósito, tinha um propósito maravilhoso na vida de Moisés. Quando Moisés, aos seus 40 anos, sai para visitar o seu povo, dá-nos a entender que ele ficava até os 40 anos no Egito, do palácio do faraó, juntamente com os egípcios. Ele não tinha ainda contato com o povo hebreu. Depois de 40 anos, ele vai conhecer esse povo. E ele, com o seu coração sedento por justiça, vai praticar o ato que ele praticara. Ele assassina um egípcio que está ferindo ou maltratando um dos seus irmãos hebreus. Agora entenda bem, na Bíblia nós não vamos ver em nenhum momento Moisés recebendo a instrução para matar um egípcio, para interferir na briga entre um irmão e o egípcio. Não é Deus quem manda Moisés agir daquela maneira, mas Moisés, simplesmente movido pela sua própria vontade, ele age por conta própria, e ao agir por conta própria, ele tem que colher as consequências dos seus atos. E ele fica 40 anos exilado, ele fica 40 anos fugitivo, porque se ele fosse encontrado por Faraó, ele seria morto por causa do seu crime. A consequência da atitude de Moisés é que ele fica 40 anos exilado. E preste bem atenção, irmão. Quando ele tinha 40 anos, ainda não era o momento de Deus se revelar a Moisés. Por causa da atitude de Moisés, Deus vai se revelar a ele só 40 anos depois, quando ele já tem seus 80 anos. Irmãos, nós podemos trazer isso aqui para o nosso entendimento. Deus havia falado para Abraão: o povo ficará cativo no Egito por 400 anos. Mas ao final, o mesmo Moisés que escreve o livro do Êxodo vai dizer que o povo ficou 430 anos cativo. São 30 anos a mais. Você acha que Deus errou na conta?
Você acha que um Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã como se fosse um único momento vai errar por 30 anos? Deus não erra, irmão. O problema é que Moisés tomou uma atitude que não era guiado pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. E essa atitude levou um atraso no plano, no projeto que Deus tinha para a vida dele e para a nação de Israel. Olha que grave, irmão, isso. São 30 anos que Moisés ficou esperando, ou 40 anos que Moisés ficou esperando, para que o plano na sua vida acontecesse. E eu acredito, irmão, que pelo fato dele ficar tanto tempo, ele até já tinha desistido, e tinha desacreditado dos planos que Deus tinha sobre a vida dele. Tanto que Deus teve que se revelar de maneira tão sobrenatural, uma sarça que se queimava, mas não se consumia. E Deus falando no meio daquela sarça, Deus falando no meio daquele mato, e explicando o seu plano para Moisés. Talvez Deus tinha que falar assim: Moisés, você não esperou o tempo certo. Você quis agir com as suas próprias mãos, com suas próprias forças. As suas atitudes geraram consequências, você teve que fugir do Egito. Não era o momento de você agir, você agiu por conta própria. E quando você agiu por conta própria, você atrasou os meus planos na sua vida. Porque os meus planos eram para comungar com a minha promessa a Abraão. Era para você estar liderando esse povo já há 30 anos, meu querido. E o povo já era para ter saído do Egito, mas você tomou uma atitude que não me agradou. Você matou um egípcio. Você quis agir com as suas próprias mãos e fez o meu plano ser postergado na sua vida. Irmão, preste atenção. Talvez você tenha um plano na sua vida semelhante ao que Moisés tinha. Um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas por conta das suas próprias atitudes, por conta de você não esperar Deus começar a fazer e cumprir o plano na sua vida, você antecipou alguma coisa e hoje você não consegue sair do lugar. Seu ministério não prospera, o propósito de Deus parece que não vai se realizar na sua vida, e você já até questionou Deus: Deus, até quando, Deus? Eu vou ficar esperando o Senhor cumprir as suas promessas. E Deus manda dizer: tudo isso que você está passando, essa espera, é porque você agiu em um momento que não deveria agir. Você deveria esperar a minha voz para você começar a agir, e você agiu por conta própria. Quantas vezes isso acontece, irmão? Nós agimos levados por impulso, pela ira, pela paixão, pela ganância, por qualquer coisa que for, que nos impulsiona a fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós acreditamos que nós temos o conhecimento, nós temos os recursos, nós temos a força necessária para fazer, mas o que o Senhor diz para nós hoje aqui, é que não é pela tua força, mas é pela misericórdia de Deus na tua vida, não é pelo teu bom conhecimento, pela tua inteligência, mas é pela capacidade que vem do alto, para poder fazer você cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. É graça, irmão, não é merecimento nosso. Moisés quis antecipar as coisas, pensando que ele era o grande líder, e ele conseguiria resolver com as suas mãos. Quando Deus aparece, Deus vai falar para ele: Moisés, diga ao povo que não é por você que eles vão te seguir, não é pelo teu conhecimento na cultura egípcia, mas é porque o Eu Sou te enviou. Irmão, quando eu sou fala para ir, nós podemos ir com toda a certeza que pode ter um faraó esperando, pode ter um exército inimigo esperando, pode ter um mar vermelho que nos impeça, mas o Senhor abrirá todas as portas para nós. Mas é quando Ele manda, não é quando você quer, não é quando eu quero, não é quando você quer. Deus tem um plano para a sua vida. Mas Ele tem um plano, e o plano dele tem uma data de começo, uma data de início. E você tem que esperar no Senhor. Isso se chama confiança e esperança. Eu confio nesse Deus que me prometeu, e um dia a promessa dele vai cumprir, e eu espero esse dia ansiosamente. Enquanto isso, eu permaneço fiel e íntegro à sua palavra, confiando que Ele fará por mim. Interessante, né? Pode parecer que não é nada grave, né? Mas tudo tem a ver, irmão. A palavra de Deus é verdadeira. Vamos para outro texto? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aquele homem que quer agir com as suas próprias forças. Aquele homem, ou aquela mulher,
que não tem os seus planos, os planos de Deus para a sua vida, desenvolvidos. E às vezes pensa assim, meu Deus do céu, parece que Deus, não foi Deus que me prometeu isso, mas foi Deus que te prometeu. Talvez você tenha agido precipitadamente, e agora as consequências da sua atitude vieram, porque não era a hora de nascer. O filho ainda não estava pronto. Você tomou uma posição, uma atitude precipitada e abortou o projeto. Ele nasceu antes da hora. Agora, Deus está com a sua poderosa misericórdia, está consertando tudo, está mostrando para você, tem tempo para as coisas acontecerem, e tenha confiança em mim, que no tempo certo, eu me revelarei e manifestarei a minha glória através da sua vida. Então tenha paciência, espere no Senhor. Não queira dar um passo precipitado, como o exemplo de Moisés. Agora, Números 14, versículo 33 e 34. Números 14, 33 e 34. E vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nesta ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde a um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Aqui é uma outra história muito interessante. Deus liberta o povo da opressão egípcia. E Deus conduz o povo até a fronteira de Canaã, Fabinho. Quando eles chegam à fronteira de Canaã, da terra que Deus havia prometido, Deus fala para Moisés, manda 12 espias. Manda 12 espiões, manda 12 homens que vão vigiar, vão fazer um relatório de como é a terra para trazer ao povo hebreu. E Deus manda, e Moisés manda, um de cada tribo. Eles vão, eles ficam 40 dias espionando a terra, verificando a terra, as fortificações inimigas, o número de soldados do inimigo, mas também as benesses, os benefícios que a terra tinha. As maravilhas da terra. E eles, ao terminarem os 40 dias, eles voltam para o acampamento hebreu. E eles se apresentam a Moisés. 2 homens de destaque, vocês sabem muito bem, Caleb e Josué. Eles vão falar, olha, a terra é maravilhosa. É muito melhor que o Egito. Lá vai ter abundância de tudo o que nós fizemos. O nosso trabalho será recompensado. A prosperidade naquela terra. E o Senhor, se Ele achar graça em nós, nós derrotaremos todos os inimigos que ali estão. Essa é a palavra de Caleb e Josué. O problema é que 10 dos 12, os outros 10, eles vão falar assim, olha, a terra é realmente muito boa, a terra vale a pena, mas nós nunca conseguiremos derrotar os inimigos. Eles são invencíveis para os hebreus. Isso leva uma revolta popular, porque o povo vai começar a questionar e a duvidar da bondade de Deus. Deus, não é possível que Deus nos trouxe aqui, tirou-nos do Egito, onde nós tínhamos alimento, onde nós tínhamos casa para morar, para morrermos nesse deserto, vencidos pelos inimigos dessa terra. E eles começaram a duvidar de Deus, duvidar que Deus os havia trazido até ali, que Deus os daria a terra. E eles se levantam contra Moisés e contra Arão, ao ponto de Moisés e Arão se prostrarem diante do povo, tentando acalmá-los, para que eles não os apedrejassem. Josué e Caleb rasgam as suas vestes, como sinal de quebrantamento, de humilhação, para que o povo parasse com aquela tentativa, parasse de tentar frustrar o povo. Naquele momento, Deus vendo toda aquela injustiça que o povo hebreu cometia contra os seus líderes, Ele vem e fala ao povo. E Ele promulga a seguinte sentença. Vocês ficarão
40 dias peregrinando no deserto. Vocês estavam à porta para entrar. A partir de hoje, vocês já iriam entrar na terra prometida. Vocês iriam vencer os inimigos e a terra seria de vocês. Mas a partir de hoje, vocês não têm permissão para pisar na terra. Cada dia que os espias passaram espionando a terra, será a quantidade, para cada dia, 1 ano vocês peregrinando. Vocês peregrinando no deserto. Até que todos vocês que duvidaram, todos vocês que questionaram os planos de Deus, sejam mortos e engolidos pela terra. E os seus filhos, então, poderão entrar na terra prometida. Olha que interessante, irmãos. Os planos de Deus são interrompidos naquele momento por causa da dúvida do povo, da incredulidade, da falta de fé e da falta de confiança em Deus. O povo simplesmente deveria acreditar que o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, e que ao passarem fechou o mar vermelho para derrotar o exército egípcio, era o mesmo Deus que estaria com eles quando eles pisassem em Canaã e vencessem os inimigos que Deus os havia entregado em suas mãos. Agora eles não creram em Deus, eles não acreditaram no Deus verdadeiro e poderoso, eles duvidaram do poder de Deus, e Deus, por causa da incredulidade do coração deles, Deus falou: o plano na vida de vocês vai ser postergado 40 anos. Vocês não poderão pisar na terra que vocês viram por 40 anos, até que todos morram. Os planos de Deus estavam feitos. Os planos de Deus eram certos, mas dependia da vontade do ser humano. E naquele momento, o povo hebreu decidiu não obedecer a Deus, não confiar e não acreditar em Deus. E é o erro que você não pode cometer. Porque toda vez que você duvida, toda vez que você não crê no Deus que prometeu para você, no Deus que te chamou, e você não faz aquilo que Ele quer, você não se humilha na presença dEle, você não se prostra diante dEle, você duvida e quer fazer com as suas próprias mãos como Moisés fez, e desacredita no poder de Deus, Deus para os planos dEle na sua vida. Deus para as coisas na sua vida. Porque, irmão, é Deus quem realiza. E quando eu duvido do poder de Deus, quando eu duvido daquele que é o único capaz de realizar as coisas na minha vida, não me resta mais nada, irmão, senão travar os planos dele para mim. Então, cuidado com aquilo que você tem. Cuida daquilo que Deus prometeu. Aquele chamado que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. É o tempo necessário para que você esteja pronto, para que todas as coisas se realizem. Agora não haja como os hebreus, incrédulos. E o mais interessante, irmão, é que após Deus falar com eles, eles falam para Moisés o quê? Moisés, agora nós vamos. Eles se arrependem da atitude. E Deus vai falar para eles o quê? Não vá, que eu não estou com vocês. Vocês serão mortos. Não, nós vamos sim, agora nós decidimos ir. E eles vão para a guerra. Todos os que foram para a guerra são exterminados. Porque Deus não estava com eles. Porque Deus já tinha dado a sua sentença. Porque eles não creram no momento certo. E por não crer no momento certo, não acreditar no Deus que os havia dado a esperança, a promessa, eles retroagiram. E ao invés de avançar para a terra, eles tiveram que voltar para o deserto e caminhar 40 longos anos, irmãos. Não fique caminhando 40 anos no deserto sem necessidade. Não fique abortando os planos de Deus para a sua vida. Creia naquele que te prometeu, porque Ele é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Outro exemplo, Números 12 e versículo 13, 14 e 15. Números 12, 13, Números capítulo 12, versículo 13, 14 e 15. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, digna-te, dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia.
Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Aqui há um grande problema de autoridade. Certo dia, Miriam e Arão estão conversando. E eles decidem por questionar a autoridade de Moisés. Porque Moisés tinha tomado para si uma mulher etíope. E eles questionam, mas será que Deus só fala através de Moisés? Não falou através de nós também? Será que a gente também não pode liderar esse povo? Por que só Moisés pode liderar? E quando eles estavam conversando a sós, em segredo, longe de Moisés para que ele não ouvisse, a única coisa que eles não levaram em consideração é que tinha alguém que estava ouvindo, que os seus ouvidos não estão tapados, que ele está em qualquer reunião secreta, que ele está em qualquer lugar, ele pode e sabe de todas as coisas. Eles estavam conversando longe de Moisés, mas não estavam conversando longe do amigo de Moisés. Eles estavam confabulando separado, secretamente de Moisés, mas diante do amigo de Moisés não existe segredo. Ele sabe de todas as coisas e ele ouviu do alto aquilo. Quando ele ouviu, imediatamente, ele desce ao acampamento. E ele vai chamar os 3, Moisés, Miriam e Arão. E ele vai dizer, olha, por acaso, vocês estão tentando contra o meu servo, Moisés? Olha, eu falo através de vocês também. Como todos os profetas recebem sinais e visões de mim, vocês também podem falar em meu nome. Só que o problema é que vocês não conversam tão claramente como Moisés conversa, porque eu falo com Moisés como quem fala a um amigo. Vocês são profetas, mas Moisés é mais do que profeta, porque Moisés é meu amigo, ele contempla a minha glória. Eu não preciso mostrar sinais para Moisés entender, porque eu falo a minha palavra, ele ouve com os seus ouvidos aquilo que eu tenho a dizer e fica tudo claro, porque Moisés é meu amigo. E Deus fala só isso. E quando ele termina de falar, ele se recolhe para o seu alto sublime trono. E no momento que ele sai, Arão ora para sua irmã Miriam, e a sua irmã está coberta de lepra. Está doente. E agora aqueles que estavam confabulando contra Moisés, Arão vira para Moisés e fala, Moisés, por favor, intercede pela nossa irmã, para que ela seja curada. E Moisés vai o quê? Vai orar. Moisés vai interceder. E quando Moisés intercede, Deus fala para Moisés, Moisés, por acaso se um pai desonra um filho, o filho não fica por 7 dias afastado, desolado, abandonado? O que Deus estava dizendo? Em outras palavras, eu cuspi na face de Miriam pelo que ela fez. Eu não gostei da atitude dela, eu não aprovei a atitude dela. E ela ficará 7 dias fora do acampamento, até que ela seja curada. E ela possa então retornar ao acampamento. E tem mais. O povo vai ficar 7 dias parado esperando ela sarar. Há um princípio que deve ser respeitado por todo aquele que tem um chamado de Deus na sua vida. E é o princípio da autoridade. Irmão, a autoridade constituída por Deus, ela é inquestionável no sentido de você duvidar daquilo que Deus fez. Muitas pessoas têm colocado como uma coisa, fugiu o termo à memória agora, uma coisa relativa. Mas se Deus levantou alguém como autoridade, Deus velará por ela. Tanto que é o próprio Deus que não permite que Moisés entre na terra prometida. Deus põe, Deus tira. E é isso que você tem que entender. Quando Arão e Miriam
tentaram contra aquele que Deus tinha posto como autoridade contra eles, por duvidar do que Deus tinha feito, por duvidar de que realmente era um homem de Deus, imediatamente Deus se fez presente. E Deus tratou o caso de Moisés sem ele ter conhecimento do que estava acontecendo. Tem muitas pessoas que desonraram suas lideranças, que foram constituídas e postas por Deus. Desonraram com palavras, com atitudes, até mesmo com pensamentos, e Deus não se agradou. E Deus está falando, fica fora 7 dias até você sarar dessa tua doença, dessa tua rebelião, que é uma doença que Deus quer extirpar do meio do povo dele. Entenda que aqueles que eu coloco são responsabilidade minha, o momento que eles entram e o momento que eles saem. Se eu ponho, eu responsabilizo por eles. Deus está te dizendo que por causa de uma atitude de rebeldia tua, Ele travou os planos dele na sua vida. E você está ficando fora do acampamento. Ninguém te vê, ninguém te dá oportunidade, ninguém te aceita, ninguém te quer. Por quê? Porque Deus te afastou do arraial. Não é culpa do povo, é culpa de você mesmo. Você ficou doente e Deus separou você do povo para que você possa sarar. Quando você sarar, você volta e Deus te dá aquilo que Ele prometeu. Mas tem que sarar primeiro. Miriam não volta antes de sarar. Ela tem que sarar da lepra para voltar. E ela volta arrependida. Ela volta acreditando. Realmente, Moisés é um homem que Deus colocou para nos liderar. E nós não vemos mais exemplo de rebeldia de Miriam contra Moisés. Porque Deus trata com aqueles que Ele põe como autoridade. E é interessante, irmão, porque a verdadeira autoridade que Deus coloca, Ele nunca vai pedir para que Deus entre na casa, porque Moisés não pediu nada para Deus. Antes, Moisés intercedeu pela irmã enferma, que estava planejando contra ele. Porque Deus, irmãos, faz justiça. Deus vela por aqueles que Ele escolhe e Ele capacita. Deus tem cuidado de cada um de nós, irmão. Se Deus te colocou como autoridade sobre qualquer coisa, Ele é poderoso para te guardar, para te proteger. Então não precisa ter medo, porque podem planejar contra você em secreto, mas Deus vê tudo e Ele age em todo momento. Vamos para outro texto interessante? Mateus capítulo 15, versículo 32 até o 37. Mateus 15, 32 até o 37. Eu acho legal isso aqui. Muito interessante. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. Quantos cestos que sobraram? Vamos de novo? A resposta é 7, né? Você sabe, né? Vamos lá. Quantos cestos sobraram? 7 cestos. Essa é a segunda multiplicação dos pães. A primeira foi a famosa multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Certo? Quantos pães Jesus toma dos seus discípulos nesse momento, nessa segunda multiplicação? 7 pães. Quantos pães? 7. 2 a mais que na primeira multiplicação. A primeira foram 5 pães e 2 peixinhos. Aqui não fala a quantidade de peixes, mas fala a quantidade de pães. São milagres semelhantes com resultados diferentes.
Porque no primeiro milagre, a primeira multiplicação, sobraram quantos cestos? Quantos cestos? 12. O resultado foi diferente. Na primeira tinha menos pães e provavelmente menos peixe. E Deus fez sobrar 12 cestos. A segunda tinha mais pães e provavelmente mais peixes. E sobrou menos. Qual é a lógica? A lógica é explicada pelo próprio Senhor Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 até o 21. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Pode continuar. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes, e possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividiu os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes conclui Jesus: e então ainda não compreendeis? Outro fato importante: a primeira multiplicação tinha 1.000 homens a mais do que a segunda. Então, com menos, Deus fez render mais na primeira. E na segunda, com mais, Deus fez render menos. Mas o problema estava em Deus? Preste atenção no que acontece. Eles entram no barco. E quando, da multiplicação, Deus pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Quantos eles responderam que tinham? Na segunda multiplicação, quantos? Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Quantos eles responderam que tinha? 7. 7 pães é o que eles disseram. E veja bem que Jesus está perguntando diretamente para eles. Não tem uma outra pessoa relacionada, é para os discípulos a pergunta. E quem oferece os 7 pães são os discípulos. Agora eles entram no barco e de repente aparece mais um pão. E no barco só tinha Jesus e os discípulos. O que significa isso? Alguém ficou com medo de entregar o pão para Jesus e não sobrar para ele. E olha, irmão, eu vou dizer para você. Eu tenho 99% de certeza que ou foi Tomé ou foi Judas. Quando eles entram no barco, eles vão tirar da sua bolsa, eles acham um pão lá. E Deus tinha pedido: quantos pães vocês têm? O resultado do milagre era para ser exatamente o primeiro. Não era para ele estar sentindo fome agora no barco, porque era para ter sobrado 12 grandes cestos cheios de pão. Mas sobrou apenas 7. Que interessante. Por que o resultado foi diferente? Porque alguém não acreditou em Jesus. Porque quando Jesus pediu os pães, alguém falou assim: eu não vou entregar não, vai acabar tudo e não vai sobrar para mim depois, vou deixar guardadinho aqui. Não vou entregar para Jesus. É melhor eu ter de reserva, porque pelo menos eu não vou passar fome. Mas diante de Jesus, irmão, nada está escondido. Quando ele puxa o pão de dentro do cesto, Jesus vai falar assim: opa, peraí, alguém se contaminou com o fermento de fariseu e de Herodes.
Alguém está duvidando da minha palavra. Alguém está duvidando que eu verdadeiramente sou o Filho de Deus, que desceu a essa terra para salvar a humanidade. Alguém duvida da minha capacidade de milagre. Alguém duvida do meu poder. Alguém está duvidando que eu sou o mesmo que há pouco tempo repartiu 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas e sobraram 12 grandes cestos cheios de pão e peixe. E um milagre, irmão. O milagre não aconteceu como deveria ter acontecido por incredulidade de alguém. Eu quero que você entenda, quando Jesus te pedir alguma coisa, entregue tudo. Porque Ele é o mesmo Deus que é capaz de multiplicar o pouco que você tem. Ele é o mesmo Deus que, vendo a tua fidelidade no pouco, te coloca no muito. Às vezes Deus te pediu algumas coisas e você não está querendo entregar. Deus está te pedindo algo e você está tendo dificuldade de soltar nas mãos de Deus, porque você está falando assim, Deus o livre fica sem. Eu não confio em Deus a esse ponto de que Ele vai suprir as minhas necessidades. E você está amarrando o teu milagre. Você está amarrando os planos de Deus para a sua vida. Era para você ter 12 grandes cestos cheios de pão. E não está sobrando cesto para você. Porque você não tem confiado em Deus o suficiente para entregar o que Ele está pedindo. E hoje é para você entregar para Ele. Entregue para o Senhor. O que está faltando entregar? O que na tua vida você ainda não entregou? Que ainda está em oculto de Deus. Que você ainda não apresentou para Ele. Que área da tua vida você não abriu a porta para Ele poder entrar e fazer uma varredura. E conhecer as suas necessidades. E conhecer os seus pecados. E conhecer os seus problemas. Qual área da tua vida você ainda não entregou para Deus? O que Deus te pediu e você ainda não entregou? E você ainda não consegue entender porque os planos de Deus não estão sendo concretizados na sua vida. O milagre está a ponto de acontecer. Jesus está te alertando. Ainda vocês não entenderam. Vocês ainda não entenderam. Caminhando comigo todos esses tempos, vendo multiplicações, vendo milagres, e ainda não entenderam que vocês podem confiar em mim, que eu suprirei as vossas necessidades. Agora, vamos para outro exemplo. Ageu capítulo 1, versículo 2. Esse é grande. Até o 11. Ageu 1, 2 ao 11. Texto muito interessante. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, Sabá, o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos, considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai a Baiate, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro, e agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós
só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Você consegue mudar essa versão aí? Tira King James, coloca uma Almeidinha aí para nós. Essa King James aí é para inglês, não é para brasileiro. Meus irmãos, o que Deus está alertando o povo? O povo volta do cativeiro babilônico junto com Zorobabel, governador de Judá. E eles chegam ali, eles chegam para reedificar Jerusalém, construir os muros, construir o templo e construir as suas casas. O problema é que quando eles chegam, eles começam a reedificar os muros, mas param, lançam, quem sabe, até os fundamentos do templo, mas não terminam, e eles vão construir as suas casas, arar os campos para o plantio, separar, construir as cercas para os animais, os comércios para poder vender, e esquecem-se de construir o templo que Deus os havia mandado construir. Eles estão preocupados muito com as suas próprias necessidades, estão preocupados muito com as suas riquezas, estão preocupados muito com o seu próprio trabalho, e esquecem da obra de Deus, esquecem de fazer a obra de Deus. E é interessante o que o profeta vai falar, ele vai usar um termo, no versículo 4, vai dizer assim: por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Quer dizer que não eram casas de improviso mais que eles estavam morando, eles já tinham construído casas boas para eles. Eles não estavam morando em casinhas de sapé, eles estavam morando em casa de alvenaria muito bem construída, por assim dizer. Bem acabada, já pintadinha, já com textura, já com porcelanato, com tudo. E o templo de Deus ainda permanecia em ruínas. E Deus vai falar o quê? Por causa que vocês estão se preocupando muito mais com o seu trabalho, com as coisas de vocês mesmos, e esqueceram das minhas, a partir de hoje, vocês não vão mais produzir. Aquele que vai plantar vai colher pouco. Aquele que vai ganhar salário vai colocar num saco furado, porque o salário vai que é uma beleza. Aquele que vai comer não vai se sentir saciado depois de terminar de comer. Vai tomar e vai sentir sede ainda. O campo não produzirá mais o seu mantimento. Não haverá mais chuva, não haverá mais orvalho, enquanto vocês não começarem a fazer a minha obra. Enquanto vocês não derem atenção àquilo que eu mandei vocês fazerem. Irmão, enquanto você ficar só correndo atrás do vento, como diz o sábio em Eclesiastes, que tudo é vaidade, né? Enquanto você se preocupar só com as suas coisas, e esquecer de se preocupar com as coisas de Deus. E há uma doutrina, irmão, que entrou no nosso meio. Não, você tem que se preocupar mesmo, você tem que ricar mesmo, você tem que fazer. Preocupa as tuas coisas, monta, faz teu pé, faz isso. E em detrimento disso, não tem problema você abandonar as coisas de Deus. Muitas vezes é o que se prega. A prosperidade a qualquer custo. E Deus está dizendo para o povo de Israel: vocês estão procurando a prosperidade a qualquer custo. Eu vou fechar a minha mão para vocês, enquanto vocês não se voltarem para fazer a minha obra. Eles precisavam entender que a obra do Senhor tinha que ser realizada. Eles poderiam trabalhar, eles poderiam construir casas, eles poderiam plantar, eles poderiam cuidar dos animais, eles poderiam cuidar do seu comércio, mas eles não poderiam negligenciar a obra de Deus, e eles negligenciaram. Eles abandonaram aquilo que Deus tinha mandado eles fazer, como se Deus não tivesse importância para eles. E Deus respondeu à altura: é assim que vocês querem? Então vamos ver quem manda orvalho, vamos ver quem manda a chuva, vamos ver quem faz a erva produzir, vamos ver. Busque as suas necessidades, esquece das minhas, e vamos ver quem tem mais poder nesse cabo de guerra. Deus retém a prosperidade do povo enquanto eles não reconstroem o templo.
E é muito importante você entender que quando há a reconstrução do segundo templo, a glória do Senhor passa a habitar no meio do povo. A prosperidade vem, irmão. Você fica pensando, não dá tempo de ir para a igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tanta coisa. Eu vou te dizer, a prosperidade vai vir para a tua casa, quando você começar a cuidar das coisas de Deus, quando você buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as suas necessidades serão supridas. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Cristo que diz. Busque as coisas de Deus, e Deus cuidará das tuas. O último, Apocalipse 2, versículo 2, até o Apocalipse capítulo 2, versículo 2, até o 5. 2 ao 5. Vamos ver se vocês vão mudar King James lá. Olha lá, agora está meio da revista corrigida. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Rapidamente eu quero explicar para vocês. João está escrevendo, sob ordem do próprio Deus, aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse, né? Como vocês bem conhecem. Ele vai escrever a igreja de Éfeso. Ele está escrevendo ao pastor da igreja. E ele está alertando, vocês são muito bons. Ele elogia, ele começa elogiando a igreja de Éfeso. Vocês colocaram à prova os falsos profetas, os falsos mestres, descobriram que eles foram mentirosos e permaneceram firmes na doutrina. Porém, eu tenho algo contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor, irmão? É a motivação pela qual as coisas estavam sendo feitas na igreja de Éfeso. As coisas estavam sendo feitas de uma maneira que não era mais o amor e a gratidão a Deus. Eles estavam fazendo pelo status, estavam fazendo por qualquer outro motivo, menos pelo amor. Estavam fazendo porque a maioria fazia, quem sabe. Estavam fazendo porque tinha entrado no piloto automático. Estavam fazendo pela comodidade. Já tinham se habituado e já não queria mais largar a religião, entendeu? Eles não estavam fazendo mais pelo motivo certo. Como Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse o amor, de nada valeria. Então, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso fazer, pintar e bordar na igreja, eu posso ser aquele cara que faz tudo, mas se eu não tiver um amor no meu coração, a minha obra não é recebida pelo Senhor. Aquilo que eu faço não é recebido pelo meu Deus. E é isso que Deus está repreendendo a igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo não por amor. Vocês não estão fazendo por gratidão. Vocês estão fazendo porque vocês querem algum benefício. Vocês estão fazendo porque vocês querem alguma coisa que não é me buscar. Vocês estão fazendo, vocês esqueceram de mim. Eu dei a vida por vocês e vocês fazem como se fosse qualquer coisa mecânica. Eu quero amor de volta. Eu quero amor, paixão nessa obra. E o que ele vai falar? Para o pastor. Caso vocês não voltem, eu retirarei o candeeiro. Sabe o que é isso, irmão? Ele está falando para o pastor. Se vocês não fizeram isso, eu acabo com a igreja em Éfeso. Eu tiro a igreja de Éfeso. Que coisa, né? Irmão, por qual motivo você está fazendo aquilo que você faz? Por que motivo você vem na igreja? Por que motivo você está aqui? Por qual motivo você veio hoje? Pastor, eu vim porque eu vim encontrar alguém, eu vim porque o Senhor mandou, eu vim porque você está com o motivo errado. Jesus está dizendo, volte ao primeiro amor, volte porque você ama a minha palavra, volte porque você ama a minha pessoa, volte porque você tem paixão pela minha obra.
pelo motivo errado. Eu não vou aceitar o seu culto. Eu aceito pelo motivo certo, porque eu não quero o exterior. Eu quero o que tem aqui dentro. Eu quero amor. E é triste você ver que alguns historiadores, no decorrer da história, vão fazer relatos sobre a igreja de Éfeso. E eles vão ir a Éfeso e vão relatar: nós encontramos apenas ruínas do que era a igreja. Porque eles não voltaram para o primeiro amor. Porque eles ouviram a voz de Deus, mas endureceram o coração. Porque eles estavam aqui com tudo para poder fazer o que era certo. E eles decidiram continuar a fazer aquilo que Deus não se agradava. E Deus simplesmente cumpriu a sua palavra, retirou o candeeiro. Cuidado, meu irmão. Hoje Deus está aqui para nos alertar, todos nós, eu, você, todos nós. Deus tem um chamado maravilhoso para mim e para você. Deus quer a gente, irmão, trabalhando para Ele, mas com a motivação certa. Deus não quer que você trabalhe para Ele só porque você vai ter um cargo na igreja, porque isso não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Deus quer você, irmão, porque Ele sente que você é uma pessoa que ama essa obra. Que você por Ele, você vai até os confins da terra. Que você por Ele, você prega. Que você por Ele, você contribui. Que você por Ele, você ajuda. Que você por Ele, você faz o que tem que ser feito. Porque você ama Ele. Você olha, não dá para fazer. E você olha para Jesus e fala: mas porque eu te amo, eu vou e faço. Porque o que arde no meu coração é o que arde no coração de Jeremias. Quando Jeremias falou: eu tentei parar de pregar, eu não queria pregar mais, mas tem uma chama que arde aqui dentro, e eu não consigo parar de falar as palavras de Deus. O que é essa chama, irmão? Essa chama é o amor de Deus queimando na nossa vida, é a paixão. Oh, irmão, Deus te deu tudo, Deus te deu tudo. Olha só, você tem a oportunidade, você pode fazer tantas coisas maravilhosas, e você pode desempenhar o seu chamado, mas qual é a sua motivação? Ele só quer que você faça por amor. Por isso que é tão pesado fazer o que você faz, por isso que é tão difícil vir na igreja, porque você não vem por amor, você não vem por gratidão, você vem por obrigação, e tudo que é obrigação, irmão, é um peso. Só que Jesus jamais Jesus falou: tomai o meu fardo, tomai o meu fardo que é pesado e opressor. Não, Jesus falou: o meu fardo é leve. Então, se há peso para você vir na igreja congregar, é porque você não está fazendo do jeito certo, é porque a motivação não está certa. A gratidão moverá a tua vida para fazer aquilo que para os outros é difícil, mas para você é a maior facilidade. Hoje eu vou adorar o meu Deus, que me deu tudo, me deu a vida, me deu o privilégio de poder ouvir, de poder falar, de poder ver. A obra tem que continuar, é você que dará continuidade a ela. E vai ser por amor, como os nossos pais da fé fizeram, como Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo, porque ele amou ao Senhor, como Paulo morreu, porque ele amou ao Senhor, como Tiago morreu, porque ele amou ao Senhor. Ele entregou a sua vida, e a vida dele ele não teve como ganho. O ganho para ele foi viver para Cristo. Você consegue entender, irmão? Vamos nos colocar em pé. Que até mesmo a morte não é pesada demais para quem ama Cristo. A palavra de Deus vai dizer que nessa luta vocês não resistiram até o sangue ainda. Então, irmão, eu vou dizer para você, mesmo que amanhã você esteja vindo para a igreja e você morra no caminho, você vai entender que não vai ser peso demais, porque você vai estar vindo fazer aquilo que agrada ao teu Senhor. Agora, se amanhã você vem na igreja e fura o pneu do teu carro, você vai reclamar até o último momento, porque vai falar: eu não devia ter vindo na igreja mesmo, olha, tudo está dando errado. É porque a motivação está errada, é porque você não está fazendo pela motivação certa. E sabe o que Deus está falando? Eu vou tirar o candeeiro, eu tiro o candeeiro, porque você não está fazendo pela motivação certa. Eu acho quem faça. E Deus achou aqui em Campo Mourão alguém que está fazendo pelo motivo certo. Alguém que vai fazer pelo motivo certo.
Deus tira o candeeiro e dá para quem Ele quer, o candeeiro é dele. Se eu não fizer pela motivação certa, Ele tira o candeeiro da minha mão e Ele dá para outro. E bendito é o nome dEle, glorificado é o nome dEle, porque Ele é bom, Ele é poderoso e Ele zela pela sua obra. Eu quero orar por você. Antes, porém, eu quero te fazer um grande convite. Quinta-feira, não dessa semana, na outra, dia 18, nota na tua agenda, 18 de agosto. Irmão, você não pode perder o culto de ensino. Não pode mesmo. Vai estar ministrando aqui o pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, pastor e doutor da nossa igreja. Pastor e presidente da nossa igreja lá em Colombo, Guaraituba. Irmão, um homem de Deus, cheio do poder de Deus e com uma palavra maravilhosa. Eu quero que você venha aprender essa palavra. Venha, irmão, chama quem você quiser. Chama o vizinho, chama companheiro, chama companheira, chama compadre, comadre, chama quem quiser, irmão, mas chama. Nós queremos ver essa igreja repleta de pessoas, vai estar gente de fora da cidade, vai ser uma bênção. Você venha, vai chegar aqui, vai sentar, vai se glorificar, vai receber a bênção de Deus e uma palavra para o seu coração. E vai ser uma bênção para a sua vida. Então não esqueça, dia 18 de agosto. Tá bom? Você, eu tenho faculdade, pede, vê se não é prova e vem. Vai ser bênção. O pastor mandando eu matar a aula, mas pelo motivo certo pode. Se não tiver aula, é importante. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que aqui vieram. Continua os abençoando, dá uma ótima sexta-feira a eles. Encha-os com a tua glória, meu Pai, com a tua presença. Eu te agradeço por essa palavra, pela oportunidade de falar em teu nome. Deus, eu estou muito alegre, muito feliz, porque o Senhor é maravilhoso. Continua conosco, que nos ajude, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Que todos digam. Deus te abençoe, meu irmão. Uma excelente sexta-feira para você.